E estamos de volta, então, com Raquel Coppitti, editora, falando um pouco da sua experiência de vida. Raquel, você tem um orgulho que é sempre ter estudado em escolas públicas, né? Colégio Estadual Central, clássico. Primeiro eu estudei no Grupo Escolar Cesário Alvim, que era no Olegário Maciel, era na Rua Carijós, lá embaixo, para baixo do Olegário Maciel. Uhum. Depois eu estudei no Colégio Municipal de Belo Horizonte, que era na Lagoinha. Uhum. E depois? E depois eu fui para o Colégio Estadual Central. Uhum. E depois eu fui para o Colégio Universitário da UFMG. Foi uma bela experiência, né? Pedagógica, não é? Muito. O Colégio Universitário, para mim, ele me marcou muito, embora eu tenha ficado só um semestre lá, porque depois ganhei uma bolsa e fui para os Estados Unidos. A importância do colégio universitário para mim é que ele tinha estudantes muito espertos, muito saídos, que faziam perguntas inteligentes. E outra, anos depois, o que eu vi? E isso, as várias turmas do colégio universitário, é que da safra de estudantes do colégio, revelaram-se muito bons profissionais. Quase todos top de linha, vamos dizer assim. Foi um reencontro muito bom, né? 45 anos depois, né? Foi. Eu só lamento que andou tendo muita discussão política, né? Eu acho que o momento do país muito exacerbado, rusgas né? de vaidade. Sim, né? O momento político está muito exacerbado, né? Mas eu ainda espero que as pessoas se reencontrem e aprendam a conviver, porque eu acho que nós aprendemos com os nossos mestres, Sônia Viegas e outros, que a gente tem que ter mais tolerância e respeito à diferença, né? Então, os nossos colegas, quem sabe, ainda vão se reencontrar, né? Isso. Agora, você viajou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você foi numa comunidade Amish, né? Foi uma coisa marcante, eu morei com uma família americana católica, o que é, de certa forma, incomum, porque os católicos nos Estados Unidos são minoria. Eles eram americanos de classe média baixa. E eu me dava bem com eles. Vamos dizer que, intelectualmente, nós éramos muito distantes. Eu tinha uma companheira, né, 1 ano mais nova do que eu não tinha muito diálogo com ela, porque ela pensava só em namorar e música. E eu não era, assim, uma pessoa... Eu não conheço música profundamente. E namorar eu não queria, porque eu achava que ia limitar muito a minha experiência. Mas você foi na comunidade Amish, então? E lá eu tive a oportunidade de, como se diz, quase cair dura, porque eu conheci eu visitei uma comunidade Amish. Os Amish, eles são um povo, uma seita religiosa. Eles vieram da Holanda e, na década de 70, eles viviam como se vivia no século XVIII. Sabe? Eles andavam de carruagem, eles não tinham luz elétrica nas casas. Imagina você morar nos Estados Unidos sem luz elétrica em casa. É interessante, os hippies retomaram um pouco isso também, né? De se libertar mas os hippies é por opção, e eles é por tradição. Então, mas é interessante, né? É interessante, mas eu fiquei muito impressionada com isso. Eu fiquei dias pensando só naquilo, sonhando. As moças não vão à escola depois de... As moças aprendem a ler, basicamente. Os rapazes também, eles têm profissões simples, assim, pedreiros, artesãos, eletricistas. Eles não servem o exército, eles alegam objeção de consciência. Mas me parece que eles são felizes do jeito que eles vivem. Eu nunca tinha visto. É interessante. Agora, Raquel, vamos uma experiência mais importante, que foi a questão da Interlivros, que você participou. Você chegou a coordenadora editorial da Interlivros em 70 e pouco, aos 20 e poucos anos. Isso. Fale um pouco dessa experiência. Ana Lúcia Batista, que era o nome dessa experiência, né? A pessoa que me deu essa oportunidade na Interlivros e na vida, a pessoa que me possibilitou conhecer livros e amar os livros, porque é muito diferente de ser uma leitora, foi a Ana Lúcia Batista. A Ana Lúcia Batista é uma precursora. Ela teve uma editora própria, que era a editora do Professor, e a livraria do Estudante. Teve problemas políticos na época,
E ela trabalhava, depois ela foi trabalhar na Interlivros como editora. E eu entrei para a Interlivros como revisora gráfica. Os livros eram compostos nas gráficas em tipos, não é? Então, assim, a incidência de erros gráficos, ora escrito como aro e daí por diante, era uma incidência muito alta. Então, eu fazia isso. Só que, como eu tinha voltado recentemente dos Estados Unidos, o meu conhecimento de inglês, que era muito bom, me possibilitava ler catálogos, os catálogos que chegavam de lá, e eu comecei a opinar. Eu achava que eu devia editar esse livro. Discutia com ela. Eu discutia. Ela me pedia, Raquel, você podia dar uma olhada nesse catálogo? Sobre o que é esse livro aqui? Porque, Fala alguns livros, Raquel, porque eu me recordo só uma coisa, em termos de impressão, era uma impressão relativamente simples, capas geralmente brancas, né? Gráficas, capas gráficas, brancas, com uma lista. Bem minimalista, até bem muito minimalista, interessante. 2 cores só. Agora, eu particularmente, eu me lembro de Psicanálise e Feminismo, da Juliette Mitchell, e um livro sobre feminismo e arte, que era um estudo sobre a Virginia Woolf, se não me engano, do Herbert Reed. Você tem uma listinha, pelo menos alguns livros que... Alguns livros são Liberdade para Aprender, um livro de psicologia do Carl Rogers, que foi um best-seller, vendeu mais de 5 edições, todo mundo lia, era, vamos dizer, era a tônica da época. Quais outros, Raquel? Outros. Liberação da Mulher, Ano Zero, que eu fiquei muito surpresa quando vi Malu Mulher na televisão, um seriado feminista, e ela de repente tira assim do criado mudo o livro Liberação da Mulher, Ano Zero, e começa a ler. Eu pensei que eu ia explodir de felicidade. Como que aquele livro foi parar na TV Globo, nas mãos da Regina Duarte, eu nunca soube. Psicanálise e Feminismo, que você já citou. Um livro muito importante, que na época não havia similares, foi Como Fazer uma Monografia, do professor Delcio Vieira Salomão. Também foi um livro que fez 5, 6 edições. E a Interlivros tinha também uma coleção em que ela prestigiava os autores mineiros. Autores como Libério Neves, que era o coordenador, junto com a Elisa Versosa, dessa coleção. Adão Ventura, Henri Corrêa de Araújo. Isso numa época que eles estavam começando, quer dizer, eles publicavam no suplemento literário, uma coisa mais assim, a obra reunida ali no começo foi muito importante. Isso. E publicou vários romances do Benito Barreto, esse é um autor que foi importante. um grande romancista. Publicou também livros de crítica literária do Fábio Lucas. Então, assim, a Interlivros era uma editora que tinha uma boa linha editorial. Ela não ficava muito a dever às editoras paulistas e cariocas, não. Nessa época, eu me recordo, assim, se eu não me engano, né? Não sou especialista, acho que nem você. É lógico que sempre houve, fora do eixo Rio-São Paulo, acho que José Olímpia era Rio Grande do Sul. A editora, se não me engano, do Érico Veríssimo. Aqui nós tínhamos a editora Vega também, do Mata Machado. Do Mata Machado. Tinha umas coisas fora, mas eu me lembro que a Interlivros foi um diferencial mesmo. Porque a Interlivros, ela publicava livros de psicologia, tinha uma linha de livros feministas sugeridos, apoiados e orientada essa lista pela Ana Lúcia Batista, e tinha essa linha de livros de autores mineiros. Então, assim, era uma editora bem diversa. A Miguelin, você participou, naturalmente, de uma profissão mais simples, que era como vendedora, mas aí foi uma experiência boa também, né? Como é que é vender livro? Acho que a única coisa na vida que eu poderia vender era livro. Vender livro é bom. Eu não acho que eu sei muito bem. A Miguelin tinha um diferencial. Os pais que iam a Miguelin, que era uma livraria exclusivamente infantil, às vezes tinha um ou outro livro lá de crítica literária infantil, de literatura infantil. Na Miguelin, os pais já iam muito motivados. Eles iam para comprar um livro
para dar de presente para o filho ou para um amiguinho do filho que estava fazendo aniversário. Lá também recebia muitas crianças de escolas, e uma turma, aí sentava uma das professoras, que eram a Ana Lúcia, a Ana Maria Clark Pérez, a Maria Antonieta Pereira, Maria Antonieta Cunha, que depois foi Maria Antonieta Cunha. Maria Antonieta Cunha, que depois foi nossa secretária de Cultura, a Maria Ângela, a Migueline dava cursos também, né? Eu fiz um curso de literatura infanto-juvenil. Então, elas sentavam e contavam a história. Pegavam um livro, mostravam o livro para as crianças ficavam muito motivadas. Uma maravilha de experiência, fora que também que eram todas mulheres também, que a Maria Antonieta também foi uma experiência que não era feminista, mas era absolutamente feminina. Não tinha, a Migueline tinha várias sócias, a livraria era sócia da editora Migueline e não tinha homem no pedaço. Mais um ambiente feminino. Iam alguns autores visitar. Por exemplo, lá eu tive a honra de conhecer Orígenes Lessa, Bartolomeu Campos Queiroz, que ia muito, Oswaldo França Júnior, que ia muito à livraria, ele tinha meio que um namoro com uma das sócias. Não vou falar mais. Não, melhor não. Vamos fazer um intervalo e vamos voltar daqui a pouco daí com a vida já da Raquel como editora.